Eu ainda estou aqui. A donzela sem mãos. A Clarissa Píncolas Ester nos apresenta um mapa da psique feminina, um mapa da alma feminina para a nossa vida, para que a gente consiga curar todas as áreas da nossa vida. E caminhando por esse mapa, trazemos os contos para resgatar o conteúdo que está impedindo você de se curar, impedindo você de avançar e transitar para uma nova área, um novo momento na sua vida, para viver o novo, para viver o sobrenatural, porque você está empacada em um determinado lugar. Você está empacada num campo de morte. Então a gente vai trazendo os contos, que é um dos contos mais poderosos do feminino, que compõe toda a vida do feminino, que é composto de 7 etapas, que mostra o caminho, a jornada de amadurecimento do feminino para sair do lugar de mendiga e assumir o lugar de rainha na sua vida e exercer governo sobre o seu reino. Exercer governo sobre o seu mapa, sobre o seu relacionamento, o seu dinheiro, a sua saúde e todo o conteúdo que está no seu mapa. Então você começa a exercer governo sobre esses conteúdos e vai gerando vida. Você vai conquistando essas áreas e tirando os campos de morte e fazendo com que essas áreas da sua vida volte a fluir. Então, o que você precisa fazer nesse momento, nessa segunda parte do nosso conteúdo, do mapa da psique feminina? Eu vou trazer um conto para você e você vai ter que escutar atentamente esse conto. Prestar muita atenção do início ao fim. Quando esse conto terminar, eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai me responder, você vai anotar aí, você vai escrever para você não esquecer. E na próxima aula a gente vai contar o que esse conto conta sobre você e o que está impedindo aí na sua vida de se movimentar e qual é o próximo movimento que você precisa fazer. Bora lá? A donzela sem mãos. Era uma vez e sempre era uma vez no Feminino Curado, faz alguns dias. Um homem que ficava na estrada e que ainda possuía uma pedra enorme de fazer farinha, com a qual ele moía o cereal da aldeia. Esse moleiro estava passando por dificuldades e não lhe restava nada além da enorme pedra de moinho num barracão e de grande macieira florida atrás da sua casa. Um dia, quando ele estava entrando na floresta com o seu machado de gume de prata para cortar lenha, um velho estranho, parecendo o diabo, surgiu atrás de uma árvore. Não há necessidade de você se torturar cortando lenha, disse o velho num tom engabelador. Eu posso adorná-lo de riqueza se você quiser me dar o que está atrás do seu moinho. O homem pensou: o que está atrás do meu moinho? Bem, o que está atrás do meu moinho, a não ser uma macieira florida? Perguntou o homem, o moleiro, e concordou com a proposta do velho que parecia o diabo. Dentro de 3 anos, eu vou vir buscar o que é meu, disse o estranho, rindo, e foi embora mancando, desaparecendo por entre os troncos da árvore. O moleiro encontrou a sua mulher no caminho. Ela havia saído correndo de dentro da sua casa, com o avental voando, o cabelo desgrenhado ao seu encontro. Marido meu! Marido meu! Quando bateu a hora, surgiu na casa um relógio muito bonito. As nossas cadeiras, que eram rústicas, foram trocadas por cadeiras enfeitadas de veludo. A nossa pobre despensa, que estava vazia, está repleta de carne de caça. As nossas arcas e baús transbordam de tão cheios de riqueza. Diga-me, por favor, marido meu, como isso aconteceu? E neste exato momento, anéis apareceram de ouro nas suas mãos. E o seu cabelo foi puxado para trás e preso com um arco dourado. Ah, disse o moleiro, assombrado, enquanto a sua roupa
passava a se tornar uma roupa de sentir. Diante dos seus olhos, os seus sapatos de madeira, com o salto tão gasto que ele caminhava de forma inclinada para trás, se transformaram em finos sapatos. Bem, isso foi um desconhecido, disse-lhe ofegante. Eu deparei-me com um homem estranho, com uma sobrecasaca, um sobretudo escuro na floresta, e ele me prometeu uma enorme fortuna. Se eu lhe desse o que está atrás do meu moinho. Ora, mulher, claro que podemos plantar outra macieira. A única coisa que fica atrás do meu moinho é a nossa macieira. Ai, marido meu, levantou-se a mulher, dando a impressão de ter recebido um golpe mortal. O homem de casaco escuro era o diabo. E o que está atrás do moinho é a árvore. Sim, mas também a nossa filha está lá varrendo o quintal com uma vassoura. E assim os pais foram correndo para casa, derramando lágrimas e lágrimas sobre os belos trajes que eles haviam vestido de uma hora para outra. A filha permaneceu sem se casar durante 3 anos e tinha o temperamento como das primeiras maçãs doces da primavera. No dia em que o diabo veio apanhá-la, ela se banhou, pôs um vestido branco e fez um círculo de giz no chão, que ela mesma traçou em sua volta. Quando o diabo chegou e estendeu a mão para agarrá-la, uma força invisível lançou ele para o outro lado do quintal. Ela não pode banhar, berrou ele, ou eu não vou conseguir me aproximar dela. Os pais ficaram apavorados e algumas semanas se passaram em que essa donzela não tomou banho, até que o cabelo dela ficou completamente emaranhado. As suas unhas ficaram pretas, a sua pele acinzentada, as suas roupas encardidas e duras de sujeira. Então, a donzela, cada dia que passava, ficava mais parecida com um animal. E mais uma vez surgiu o diabo. No entanto, a menina, a donzela, chorou tanto, que as suas lágrimas escorreram pelas mãos e pelos braços. E agora suas mãos e os seus braços estavam limpíssimos e brilhando. E o diabo ficou furioso. Pai, corte as mãos dela. Do contrário, não vou poder me aproximar dela. Você quer que eu corte as mãos da minha própria filha? Perguntou o pai horrorizado. Sim, senão tudo aqui irá morrer. Você, sua mulher e todos os campos onde sua vista alcança. O pai ficou tão apavorado que obedeceu. E pedindo perdão à filha, donzela, começou a afiar o seu machado de gume de prata. E a filha se conformou, dizendo: Pai, eu sou sua filha. Faça o que você deve fazer. E foi o que ele fez. No final, ninguém poderia dizer quem gritou mais alto: a filha ou o pai. Terminou assim a vida da menina da forma que ela conhecia. A sua vida nunca mais seria a mesma. Quando o diabo voltou, a menina havia chorado tanto que os tocos que restavam dos seus braços estavam novamente limpos. E o diabo foi mais uma vez atirado para o outro lado do quintal, quando tentou agarrá-la pelos braços, lançando maldições que provocavam pequenos incêndios na floresta. Ele desapareceu para sempre, pois havia perdido o direito a ela, pois tentou pegá-la 3 vezes. O pai havia envelhecido 100 anos e sua esposa também.
como autênticos habitantes da floresta, eles continuaram como podiam. O velho pai fez a oferta de manter a filha num castelo de imensa beleza e riqueza pelo resto da vida. Mas a filha disse achar mais condizente que se tornasse mendiga e dependesse da bondade dos outros para o seu sustento. E assim ela fez com que os pais atassem os seus braços com gás limpa, e ao raiar do dia ela foi embora e se afastou da vida dos pais e da sua vida como havia sido até então. E ela caminhou muito, muito, muito. O sol do meio-dia fez com que o suor escorresse, riscando a sujeira do seu rosto. O vento desgrenhou tanto seu cabelo que até parecia um ninho de cegonhas com gravetos enfiados de qualquer jeito. Até que, no meio da noite, ela chegou a um pomar real, aonde a lua fazia reluzir os frutos que estavam nas árvores. Ela não podia entrar lá no pomar porque ele era cercado por um fosso. Caiu então de joelhos porque ela estava faminta e não tinha nada para comer. Então um anjo apareceu vestido de branco e fechou a comporta para esvaziar o poço. E o poço esvaziou. A donzela caminhou por entre as pereiras, sabendo de algum modo que cada fruto perfeito havia sido contado e anotado, e que eles eram também vigiados. Mesmo assim, um ramo curvou-se bem abaixo dela para que ela alcançasse esse ramo, fazendo o galho estalar. Ela tocou a pele dourada da pera com os lábios e comeu ali, em pé, embaixo do luar, com os braços atados em gaze, os cabelos desgrenhados, parecendo uma mulher de lama, a donzela sem mãos. O jardineiro que cuidava do pomar viu tudo, mas reconheceu o anjo que protegia a donzela e não se intrometeu. Quando ela acabou de comer aquela única pera, ela se retirou atravessando o fosso e foi dormir no abrigo do bosque. No dia seguinte, o rei veio contar suas peras. Ele descobriu que uma estava faltando, mas olhando por toda parte, não conseguiu encontrar o fruto desaparecido. Não conseguiu encontrar o fruto desaparecido. Quando lhe perguntaram, o jardineiro não tinha uma explicação. Olha, rei, ontem à noite, dois espíritos esgotaram um fosso, entraram no jardim à luz do luar, e um deles era uma mulher, e não tinha mãos, e comeu a pera que se oferecia a ela. O rei disse que iria montar guarda naquela noite. Quando escureceu, ele veio com o jardineiro e um padre que sabia conversar com anjos. Os três se sentaram debaixo de uma árvore e ficaram vigiando. À meia-noite, a donzela veio flutuando pela floresta, com as roupas em farrapos, com o cabelo desfeito e desgrenhado, o rosto sujo e os braços sem mãos, e o anjo do seu lado. Eles entraram no pomar da mesma forma que antes. Mais uma vez, uma árvore se curvou graciosamente para chegar ao alcance da donzela, e a donzela se alimentou da pera que estava na ponta do ramo. O padre se aproximou deles, mas não muito, e perguntou: Vocês são deste mundo ou não são deste mundo? E a donzela respondeu: Uma vez eu fui outrora desse mundo. No entanto, hoje eu não sou mais. Ela é humana ou é um anjo? Perguntou o rei ao padre. E o padre respondeu que ela era as duas coisas. O coração do rei deu um salto e ele se apressou a chegar até ela. Eu não renunciarei a você, exclamou ele. Deste dia em diante, eu cuidarei de você. No castelo, ele mandou fazer para ela um par de mãos de prata que foram amarradas em seus braços. E foi assim que o rei se casou
com a donzela sem mãos. Passado por algum tempo, o rei teve de ir combater em um reino distante e pediu para que a sua mãe cuidasse da jovem rainha, pois ele a amava de todo o coração. Olha, mãe, se ela der à luz a um filho, mande me avisar imediatamente. A jovem rainha deu à luz a um belo bebê, e a mãe do rei mandou um mensageiro até o rei para lhe dar as boas novas. No entanto, no caminho o mensageiro se cansou e, chegando a um rio, ficou cada vez mais com sono. Afinal, adormeceu profundamente e no fim acabou dormindo na beira do rio. O diabo saiu de trás de uma árvore e trocou a mensagem por uma que dizia que a rainha havia dado à luz a uma criança que era metade cachorro. O rei, horrorizado com a notícia, mas mesmo assim, mandou de volta uma carta recomendando que amassem a rainha e que cuidasse dela nesse terrível momento. O rapaz que vinha trazendo as mensagens mais uma vez chegou ao rio com a cabeça pesada, como se tivesse comido todo um banquete, e logo dormiu junto às águas. Foi quando o diabo mais uma vez apareceu e trocou a mensagem para matem a rainha e a criança. A velha mãe ficou abalada com essa ordem e mandou um mensageiro pedindo confirmação. Será que isso é real? Por favor, me confirme se essa é a verdadeira mensagem do rei. Corria os mensageiros de um lado para o outro, vários mensageiros, cada um adormecendo perto do rio, e aí o diabo ia lá e trocava as mensagens por outras. E ficava cada vez mais mandando mensagens apavorantes para a mãe do rei. Matem a rainha. Guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A velha mãe não pôde suportar a ideia de matar a doce rainha. Em vez disso, ela sacrificou uma corça. Arrancou a língua da corça e seus olhos e os escondeu. Em seguida, ela ajudou a jovem rainha a atar o seu bebê no seu peito, cobrindo-a com um véu. Disse que ela precisava fugir para salvar sua vida. As mulheres choraram e se beijaram nesta linda e triste despedida. A jovem rainha vagueou, 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 até chegar na floresta maior e mais selvagem que vivia. Na tentativa de procurar um caminho, ela procurou passar por cima, pelo meio e dando volta em todo o mato. Quando escureceu, um anjo apareceu para ela e a conduziu para uma pobre estalagem de gente simpática na floresta. Uma outra donzela, vestida de branco, levou a rainha para dentro e demonstrou saber o seu nome. E a criança foi colocada num berço. Como você sabe que eu sou rainha? Perguntou a jovem rainha para a donzela. Nós da floresta acompanhamos esses casos, minha rainha. Agora descanse. E assim a rainha ficou 7 anos na estalagem e se sentia feliz com a sua criança e com sua vida. E aos poucos as suas mãos foram crescendo de volta. Primeiro como pequenas mãozinhas de bebê, rosadas como pérolas. Depois como mãos de menina e afinal como as mãos de mulher. Enquanto isso, o rei voltou da guerra e a sua mãe se lamentou com ele. Meu filho, por que você quis que eu matasse 2 inocentes? Perguntou ela, mostrando para ele os olhos e a língua da corça. Ao ouvir a terrível história, o rei cambaleou e caiu chorando, inconsolável. A mãe viu que a sua dor era real e contou para o rei que os olhos e a língua era de uma corça que ela havia mandado matar no lugar da rainha. E mandou a rainha e o filho fugir floresta dentro. O rei jurou não comer e nem beber, e viajar até onde o céu continuasse azul para encontrar os dois.
Ele procurou essa rainha e esse filho por 7 anos a fio. As suas mãos ficaram negras, a sua barba de um marrom semelhante ao do musgo, os seus olhos avermelhados e ressecados. Todo esse tempo ele não comeu e nem bebeu nada, mas uma força maior do que ele ajudou este rei a se manter vivo. Afinal, um dia ele chegou à estalagem mantida pelo povo da floresta. A mulher de branco que ficava na floresta pediu para ele entrar. E ele se deitou de tão cansado. A mulher colocou um véu sobre o rosto dele e ele adormeceu. Quando ele chegou à respiração do sono mais profundo, o véu escorregou aos poucos do seu rosto. Ao despertar, ele se encontrou com uma linda mulher e uma bela criança que olhavam para ele. E essa mulher disse: Eu sou sua esposa e este é seu filho. O rei queria acreditar, mas via que a donzela tinha mãos. Com todas as minhas aflições e com os meus bons cuidados. E essa mulher respondeu: Com todas as minhas aflições e com os meus bons cuidados, as minhas mãos voltaram a acontecer. Disse a donzela que era jovem rainha. E o anjo branco foi no quarto, pegou as mãos de prata que estavam guardadas como um tesouro em uma arca e mostrou para o rei. O rei ergueu-se e abraçou a sua mulher e o seu filho. E naquele dia houve uma grande alegria na imensa floresta. Todos os anjos e os ocupantes das estalagens fizeram um belo banquete. Depois o rei, a rainha e o filho voltaram para perto da velha mãe e realizaram um segundo casamento. E tiveram muitos outros filhos, todos os quais contaram essas histórias para outros 100, que contaram essas histórias para outros 100, exatamente como vocês que estão ouvindo essa história. E um dia irão contar para mais 100. E assim termina o nosso conto A Donzela Sem Mãos. E agora eu quero perguntar para você, o que esse conto conta sobre você? O que esse conto te conta sobre a sua vida, sobre você, sobre as feridas na sua alma feminina? O que esse conto conta sobre você? Depois de você ouvir esse conto, qual foi a parte que mais te tocou? Qual foi a parte que mais pegou você profundamente? Qual foi a parte que mais te chamou a atenção? Porque essa parte que mais te chamou a atenção, esse pedacinho do conto que mais te tocou, conta algo sobre você. Conta algo sobre a sua vida. Conta em qual estágio da sua vida você está e qual é o próximo movimento que você precisa fazer. Então, qual foi a parte desse conto que mais te tocou? E o que essa parte conta sobre você? O que esse conto da donzela sem mãos conta sobre você? Aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que você mais ficou angustiada, aquilo que mais tocou o seu coração, é a parte que você precisa saber, é a parte que você precisa olhar desse conto. E através dessa parte, através dessa etapa do conto, dessa partezinha do conto, você vai saber exatamente porque você está parada no mesmo lugar e a vida não consegue se movimentar. E o dinheiro, as relações, o trabalho não está conseguindo sair do lugar. Então, o que esse conto conta sobre você? Escreve aqui embaixo, porque agora a gente vai avaliar, através desse exercício, desse mapeamento psíquico, sobre qual é o movimento que você precisa fazer e em qual estágio você está. Escreva aqui embaixo para mim qual foi a parte do conto que mais tocou você e por que essa parte mais tocou você. O que essa parte do conto conta sobre você? Você sente também que fez um pacto com o diabo? Você sente também que cortaram as tuas mãos? Você sente também como uma andarilha
uma mendiga andando pela vida, qual foi a parte do conto que mais te chamou a atenção? É para isso que nós iremos olhar. E na próxima aula nós iremos trazer o que significa cada uma dessas partes. Mas no primeiro momento, você tem que olhar para esse conto e pensar assim: nossa, o que esse conto conta sobre mim? Por que aquela partezinha desse conto, aquela cena, doeu tanto para mim? Nossa, pesou tanto assim no meu coração. E você vai ter que deixar esse conto entrar dentro de você e ele vai começar a mexer no seu mapa, no mapa da sua psique feminina, e ele vai começar a trazer conteúdos que estavam ocultos à tona. E você vai começar a sonhar com esses conteúdos. E esses conteúdos vão começar a se materializar na sua vida. E a sua vida vai começar a transitar da etapa onde está para uma nova etapa. E finalmente as coisas irão mudar. Porque através desse conto a gente pesca, a gente resgata do seu conteúdo mais profundo o que você precisa curar, o que você precisa olhar nesse momento da sua vida para a sua vida voltar a fluir, para a sua vida voltar a andar, para que as áreas da sua vida que estão com campos de morte sejam conquistadas e voltem a ter vida, voltem a ter fluxo de vida. Então comenta aqui para mim o que esse conto conta sobre você e vamos para a nossa próxima aula descobrir o que esse conto está contando sobre ti. Bora lá?